Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live da Gestão Inteligente e Sustentável. Em breve iniciaremos o debate. Será uma live de um projeto inédito, inovador, com informações interessantes de um assunto que todas as pessoas que têm negócios e empreendimentos se preocupam, que é a questão da gestão qualificada no empreendimento familiar. Então, esse é o nosso debate de hoje, né? Os desafios que nós temos de gestão nas empresas familiares. Está chegando o David da Pellens, boa noite, seja bem-vindo. Alminda, boa noite. Lucas, boa noite também. Vocês já pararam para pensar e refletir quais são os desafios na gestão de uma empresa familiar? Enquanto nós vamos aquecendo o tema aí, escrevam no chat aí qual é o principal desafio que você pensa ou que você vivencia na gestão de uma empresa familiar. Ou que você já ouviu falar, né, de amigo, colega, que reclama ou apresenta ansiedades, angústias em relação à gestão de empresas. Enquanto vocês vão pensando aí, pessoal, no Brasil, né, segundo pesquisas do Sebrae, nós temos aí uma taxa de sobrevivência de até 2 anos das microempresas de apenas 55% das empresas. Então, podemos aí praticamente afirmar que 50% das empresas não ultrapassam 2 anos. Então, realmente é desafiador, né? Porque falta talvez um planejamento, falta uma preparação para que essa empresa tenha longevidade. Os MEIs representam 56% dos negócios, dos empreendimentos no Brasil. E nós sabemos que a maioria dos negócios começam na família. Começam numa ideia, numa sugestão para ter mais recursos, ter uma nova oportunidade, né, desenvolver uma nova profissão, muitas vezes, né, um empreendimento dos desejos, né, e tudo isso vai convergindo para que a ideia seja transformada num negócio. Só que se não há um planejamento, se não há uma estruturação, uma visão de médio e longo prazo, uma análise de mercado mais aprofundada, uma visão das diversas áreas que é necessário organizar na gestão do negócio. Uma empresa de sucesso precisa pelo menos 4 pilares. O pilar da produção do produto, o pilar das vendas, né, do marketing, o pilar das finanças, do dinheiro, e o pilar das pessoas. Sem esses 4 pilares, um negócio não sobrevive, independente do tamanho. Seja um negócio de 2 pessoas, seja um microempreendedor individual que tem o apoio da família, seja uma pequena, uma média ou até uma grande empresa. Essas 4 áreas são essenciais para a sobrevivência do negócio. E aí eu volto de novo para a pergunta inicial. Qual é o maior desafio na empresa familiar? Qual é o maior gargalo que a empresa familiar enfrenta? Essa é a nossa autorreflexão de hoje. Enquanto vocês vão aí raciocinando, pensando, refletindo sobre esses gargalos, né? Podem ficar à vontade, compartilhar aí no chat aí a sua dúvida, a sua questão, ou trazer aí a sua reflexão quanto a esse desafio na empresa familiar, na qualificação da empresa familiar, que inicia
autoqualificação, eu diria, né? No autoempreendedorismo. O quanto nós temos de empreendedorismo dentro de nós mesmos. Então, quanto mais qualificado o nosso autoempreendedorismo, mais fácil nós empreendermos num negócio, numa estratégia, né, que envolve sócios, que envolve mais pessoas, né, funcionários, cuja estrutura vai ficando mais complexa. Segundo uma pesquisa da Pricewaterhouse, uma pesquisa global que foi feita, cujo público eram as empresas familiares, foram identificados 5 erros que talvez ajude aí a nossa autoreflexão sobre os gargalos, sobre os desafios que nós temos nos empreendimentos familiares, que são 5 erros que foram identificados nessa pesquisa. E o primeiro erro deles é a mistura, né, das contas pessoais e contas profissionais. Então, o negócio precisa ter o seu caixa, ter os seus recursos, suas receitas e despesas. Muitos empreendedores, até por necessidade, principalmente no início, acabam fazendo do caixa da empresa a extensão para as suas necessidades pessoais. Então, são necessidades para a casa, para o veículo, para a viagem, para o passeio, que acaba sendo utilizado o recurso da empresa. E muitas vezes acaba se reclamando, por que não tem lucro? Por que não tem uma situação financeira mais saudável? E muitas vezes, em muitos trabalhos que a gente já fez, se identifica que a retirada da empresa por parte dos sócios ou da família, né, dos empreendedores ali que administram o negócio, é muito maior do que, às vezes, o próprio empreendedor imagina. Muitas vezes não registra, né, todas as despesas, todos os detalhes, e acaba tendo uma retirada muito maior do que ele imagina, além de ter o seu próprio salário, que é justo, né, o administrador da empresa, né, o proprietário da empresa, o empreendedor, precisa ser remunerado tanto quanto os funcionários, os colaboradores são remunerados. Mas o ideal é que, no começo do mês, assim como o funcionário recebe o seu salário, o empreendedor, o proprietário, né, receba o seu prolabore. E com esse dinheiro ele administra numa conta pessoal as suas questões, né, não fazendo lançamento no caixa da empresa, não misturando as coisas. Então, essa mistura de contas pessoais e contas profissionais é um grande gargalo e é um desafio para as pequenas empresas, no sentido de organizar-se, de estabelecer um fluxo de caixa, de ter um controle mínimo para que se saiba diariamente quais são as receitas, quais são as despesas, né? E também fazer essa gestão financeira na vida pessoal, né? O controle de saber o quanto que pode realmente tirar do seu negócio, quanto tem de lucro do seu negócio, e com isso administrar a sua vida. Eu sei que muitas vezes, por ser empresário, por ser empreendedor, o sonho é viajar, o sonho é fazer a aquisição do carro do ano, fazer a viagem que tanto está planejada, né? Mas se você não tem uma remuneração, um prolabore que comporte todos esses gastos, é preciso avaliar se é possível manter essas despesas ou se é necessário reavaliar alguma coisa no seu negócio, melhorar o controle de custos, as despesas no negócio, para que a gente tenha uma sobra maior e consiga fazer a retirada que lhe é confortável. Jean está chegando também, boa noite, muito obrigado pela presença. Estamos aí refletindo sobre os gargalos, os desafios na gestão de empresas e empreendimentos familiares, que pode ser um empreendimento único de uma pessoa, que pode ser de uma família, que pode ser
de uma família que envolve parentes, né, mais distantes, como primos, e também envolvendo, né, a família e profissionais contratados que são braços direitos, né, dessa família para fazer a gestão do seu negócio. E aí, os 5 erros que eu estou relacionando, o primeiro, então, que destacamos bem aí, essa questão da mistura das finanças pessoais com as finanças da empresa. O segundo grande erro é uma indefinição de regras, de procedimentos. Então, é muito comum, que eu chamo da empresa toca-toca. Né? Vai tocando. Você está sobrevivendo, tá bom, né? Não tem muita preocupação em inovações, em melhorias, né? Então, a empresa toca-toca é aquela empresa de improviso, né? De uma administração acomodada, né? De esperar que aconteça a venda pela procura quase que automática pelo cliente, né? Há um marketing, às vezes, improvisado, né? Hoje as coisas estão ficando muito mais especializadas nesse mundo digital que nós estamos vivendo, né? Nas mídias sociais, né? Cada vez nós precisamos estudar um nicho de mercado bem específico e direcionar esforços para conseguir se manter no mercado, né? Tendo um diferencial. E nesse sentido, né, é preciso ter regras muito claras. Não há muitas vezes, né, e a gente já trabalhou com diversas empresas familiares, uma definição de regimento interno, definindo as regras de relacionamento entre os sócios, definindo as regras, inclusive nessa parte financeira que eu destacava há pouco, definindo regras e procedimentos em relação à ética profissional, em relação a como que será feita a distribuição dos lucros, como que é o direito dos sócios, né? Quais são os deveres dos sócios, quem pode tirar férias, quando pode tirar, como que é feita a remuneração, né? Como que vai ser o papel, né? As responsabilidades de cada um, qual é o papel que cada um vai exercer dentro do negócio, né? Então, tudo isso é possível de ser organizado. E aí nós não precisamos, num pequeno empreendimento, né, de fazer algo complexo, que muitas vezes as pessoas imaginam que é necessário um estudo muito profundo, né? Possível, através de uma metodologia objetiva e simples, descrever, relacionar quais são os principais procedimentos, princípios e regras que a empresa precisa seguir. Isso ajuda muito quando tem uma situação de dúvida, quando tem uma tomada de decisão estratégica para ser feita. Qual é a direção que nós vamos tomar? Aí a família está reunida, né? Os sócios estão reunidos, né? E a decisão fica fácil quando nós temos um regimento que está acima do membro familiar. Não é a vontade da família ou de um membro da família ou de um sócio que prevalece. São os princípios e regras previamente estabelecidos. Então, essas regras previamente estabelecidas facilitam muitas coisas. Aquela questão, né? Tudo que é previamente combinado não sai caro depois. Então, quando não se combinam as coisas, né? Quando surge a dúvida, quando surge um conflito, quando surge a necessidade de tomar uma decisão, aí as vontades acabam se sobrepondo, os interesses acabam se sobrepondo, aquilo que deveria ser um procedimento, uma regra da organização, né, da empresa em si. Bacana até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Eu quero fazer um bate-papo, né, uma coisa bem interativa, onde vocês podem colocar suas questões, as suas dúvidas. Estou atento aí no chat aí, a qualquer momento vocês podem aí interromper. Depois eu vou retomando aí sobre as questões dos desafios e erros na gestão de empresas familiares. O Jean Spitzner está comentando: os sócios entre famílias, exemplo, marido e mulher, têm que ser muito profissionais e maduros para não misturar assuntos familiares no trabalho e vice-versa. Perfeito, Jean. Essa questão de maturidade, essa questão de um relacionamento mais profissional,
sabendo realmente separar os assuntos família e os assuntos da empresa, inclusive sobre essa questão de definição de regras que eu estava falando, Jean, é possível definir regras, inclusive para a família. A gente chama de um regimento, um conselho de família, quando tem mais membros envolvidos. Se estabelecem 2 regimentos. Um regimento para a gestão do negócio, quais são as regras, quais são os princípios que devem ser seguidos dentro do empreendimento. E tem um outro regimento, né, que define regras e princípios sobre como que vai ser administrado a questão financeira, por exemplo, na família, como vai ser a sucessão, se um filho depois de adulto vai entrar no negócio, de que forma que ele vai entrar, como ele vai participar, como ele vai ser treinado, né? Então, são todas questões que, previamente bem combinados dentro do ambiente familiar, trazem uma maior tranquilidade no momento que surgem as oportunidades ou que surgem os conflitos. Então, esse desafio de gestão dentro da família e dentro do empreendimento, do negócio, quanto mais nós conseguimos deixar isso claro, deixar a essência do que precisa ser seguido dentro do negócio e respeitado na família, mais nós vamos tendo um relacionamento, não diria totalmente equilibrado, porque existem emoções envolvidas, existem interesses, existem entendimentos diferentes. Quem é da área mais comercial tende a defender interesses mais comerciais, ver a empresa sob o ponto de vista mais comercial. Quem é da área de produção tende a ver a empresa e enxergar as soluções mais do ponto de vista de uma produção. Quem é da área financeira tem a tendência de defender o ponto de vista do que é certo e errado na área financeira. E para nós termos essa maturidade maior, Jean, expandindo um pouco mais a questão, e isso nós vamos tratar aí nas próximas lives, né, que a gente quer ter aí um canal aberto de bate-papo, de diálogo, de interação, para que a gente consiga evoluir e cada vez mais trazer esse conceito de gestão inteligente e sustentável, ou seja, fazer uma empresa ter longevidade, ter perenidade. Por isso que é tão importante essa maturidade, Jean, porque daí a empresa vai realmente ultrapassando os 2 anos que eu falei no início do Sebrae. É uma empresa que vai para 10 anos, 20 anos e pode chegar a ser centenária, que são pouquíssimas empresas que conseguem chegar aos 100 anos em função dessas dificuldades, desses gargalos que existem dentro das famílias, principalmente para a gestão dos negócios. Então, dentro dessa gestão inteligente e sustentável, é importante ter uma visão mais sistêmica, uma visão mais abrangente. Quanto mais a gente consegue sentar na cadeira do comercial, sentar na cadeira do financeiro, sentar na cadeira da produção, da gestão de pessoas e de tantas outras áreas que uma organização, um empreendimento tem, mais amplia a nossa visão, mais nós temos uma capacidade de entender os problemas do ponto de vista da outra área. E isso realmente é um desafio também, né? Então, quanto mais a gente organiza procedimentos, organiza regras, mais isso serve de guia para o momento que é necessário parar para tomar uma decisão. Falando do terceiro erro comum na gestão das empresas, é falta de experiência na gestão. É um pouco do que eu estava trazendo já, né? Desses 4 pilares da gestão. Parte produtiva, parte de produto, de serviços, a parte do cliente, mercado, parte financeira e a parte das pessoas, né? Então, essa visão mais abrangente, essa falta de experiência nas diversas áreas, faz com que muitas vezes o empreendimento não tenha longevidade. E aí fica todo um rastro de destruição quando a empresa fecha, contas que não são pagas, funcionários que às vezes não recebem, todo um caos social que se cria. Por isso que a gente está trazendo
essa metodologia de gestão inteligente com sustentabilidade. E o que permeia essa gestão, né, eu estou resumindo aqui em 4 letras. Se alguém quiser registrar aí, né, é muito interessante. PPCA. Então, pensar, planejar, comunicar e agir. Um dos maiores erros, um dos maiores desafios, as empresas até às vezes fazem um pequeno planejamento, anotam num caderno, numa agenda, ou numa listagem, um checklist no computador, o que querem fazer agora, por exemplo, em 2022, né? Quais são as ações, né? Mas é um planejamento simplificado, que já tem o seu valor, mas ele não foi trabalhado o suficiente. Não se fez uma autorreflexão mais aprofundada. Não se fez um pensar, né, um perceber mais a fundo. Qual é realmente o meu propósito enquanto empreendedor? Aonde eu quero chegar? O que eu quero realmente fazer com o meu negócio? É somente ganhar dinheiro para sobreviver? Ou eu estou trazendo uma solução? Eu estou satisfazendo uma necessidade de um público-alvo? Se eu tenho um propósito mais definido, né, se eu reflito melhor sobre isso, se eu analiso com maior profundidade isso, eu vou verificar e vou perceber que existem carências, que existem deficiências que eu preciso melhorar, que eu preciso resolver, para poder fazer essa gestão com mais estrutura, com mais organização, com melhor controle. E aí sim eu consigo fazer um planejamento de quais as ações que eu preciso desencadear para que eu ultrapasse as crises, né, os altos e baixos, as dificuldades. E, lógico, depois de pensar, depois de planejar, eu preciso comunicar isso para a minha equipe. Muitos empreendedores falham terrivelmente nesse detalhe. A comunicação não é feita. Tá o segredinho, né, na cabeça da pessoa, do empreendedor. Ele não compartilha, ele não traz para a mesa e conversa com a sua equipe, mesmo que seja uma equipe ainda pequena, que seja a própria família, que sejam alguns colaboradores, para conversar e deixar claro esse propósito, deixar claro essa missão, a visão que a empresa está desenvolvendo e está construindo. Então, essa indefinição, né, faz com que as pessoas vão fazendo a gestão toca-toca, como eu falei no início. Né? Vão tocando, vão fazendo, vão produzindo, vão prestando serviços, mas sem avaliar se isso está bem feito, se isso está atendendo a expectativa do público, do mercado. Hoje não tem mais espaço para amadorismo, não tem mais espaço para improviso. É necessário conhecimento, é necessário aprofundamento, é necessário técnica. Né? E o GIS, né, a Gestão Inteligente e Sustentável, vem para unir uma metodologia diferente, mais aberta, mais flexível. Não aquele planejamento estratégico estruturado que nós conhecemos dos livros apenas, não apenas as regras e princípios que nós conhecemos de gestão de pessoas, mas olhar para dentro, o empreendedor olhar para si. Né? É ele que faz a gestão e articula os 4 pilares. Se ele não tem conhecimento bom em finanças, ele vai trazer alguém e não vai ter medo de trazer alguém que tenha mais experiência do que ele em finanças. Se ele não domina o marketing, ele vai trazer alguém com mais expertise, com maior conhecimento em marketing. E somar esforços, fazer uma gestão de conhecimentos. Aí sim nós estamos desenvolvendo experiência de gestão. O Jean Spitzer comenta: comunicação na empresa é fundamental. Não pode existir interesses individuais, e sim coletivos. Uma questão bem interessante nesse teu comentário, Jean, que faz aí refletir e aprofundar aí.
pensamento, a comunicação é realmente um gargalo. Segundo uma pesquisa, é o segundo maior problema nas organizações, né? Principalmente, né, o filtro que acaba acontecendo de quem comanda, de quem lidera o empreendimento para as pessoas que executam as atividades, né? E as pessoas que executam as atividades muitas vezes também não conseguem comunicar, não conseguem ter transparência com a pessoa que fundou o negócio, que iniciou o empreendimento, ou que vão vindo os familiares, né? A empresa às vezes vai expandindo, vão vindo novos membros, né? E essa comunicação fica muito truncada porque os interesses individuais vão prevalecendo. E aí, dependendo do equilíbrio emocional, né, dos membros da sociedade, né, das pessoas que estão fazendo a gestão, né, isso pode balançar mais ou balançar menos o empreendimento. Alguns casos, inclusive, pode levar ao fracasso total, né, à falência, ao fechamento do negócio, por não ter alinhamento mínimo, né? Então, uma questão de alinhamento. E é possível, sim, trabalhar pensando de maneira coletiva, pensando de maneira global, pensando de maneira integrada, respeitando o que eu chamo de singularidade, respeitando as competências, né? Analisando os pontos fortes de cada pessoa que faz parte da empresa. Nós não somos iguais. Então, um dos grandes desafios é que nós queremos que todos façam as coisas, às vezes, do nosso jeito. Ou se não é do nosso jeito, acaba travando, né? A gente acaba não interagindo mais, não se comunicando mais de maneira adequada. Aí o feedback não acontece mais de maneira espontânea, natural, né? As coisas ficam travadas, ficam boiando, o problema está lá, algumas pessoas estão vendo, mas falta confiança, falta transparência, falta essa segurança de poder se manifestar e pensar no melhor para todos, pensar na organização em si, pensar no empreendimento, e não com o medo, né? E aí, nesse sentido, é o que eu queria destacar, o medo é o maior travão. O medo é o que impede essa comunicação de fluir. Porque a pessoa tem medo de se manifestar porque acha que vai receber alguma advertência, alguma punição, ou as pessoas não vão gostar, ou o erro que ela cometeu não vai ser bem visto, né? Isso vai travando tudo. Então, é muito legal. O Júlio Mendes Barcelo, muito bem, lá de Joinville. Quanto tempo, Júlio? Obrigado pela sua presença e participação. Este foco, objetivo, o gestor traz sozinho ou com sócio? Ou isto existe com reuniões dentro da gerência? O foco, né, ter esse alinhamento que eu estava falando, Júlio, ele precisa acontecer primeiro com o próprio empreendedor, né? Com a família, com os sócios, né? Eles precisam estar alinhados. E isso exige uma comunicação, um feedback constante para saber qual é realmente o propósito do empreendimento. Às vezes, o propósito de um sócio ou de um membro da família não fecha com o propósito do outro membro da família. Um quer ir para o lado A, outro quer ir para o lado B. Um tem um foco de mercado, outro tem outro foco de mercado. Então, promover esse alinhamento entre os sócios ou entre os membros da família é de fundamental importância para depois, sim, fazer o planejamento, fazer essa comunicação que estou falando e o plano de ação. O que fazer, como fazer, quando vai fazer, e ter os indicadores que é a aferição, o controle, o monitoramento, para saber se nós estamos chegando lá ou não, né? Então, essa definição precisa acontecer primeiro entre os sócios, entre os membros da família, entre as pessoas que estão olhando para o seu empreendimento, para a gestão do seu projeto. Aí sim, na sequência, daí se envolve gerências, se envolve outros profissionais, né, outros líderes, porque daí você vai com clareza. Lógico, quando há maturidade da família e quando há maturidade desse executivo ou desse gerente
em já participar do debate desse alinhamento, desse propósito, é possível. Eu já participei de reuniões familiares, donos de empreendimento, que eles chamaram o seu braço direito da área financeira, chamaram o seu braço direito da área comercial, né, para discutir qual é a direção que o negócio deve tomar nos próximos anos, qual é a melhor estratégia, qual é realmente o propósito. Vamos continuar nesse mercado? Vamos mudar um pouco? Vamos atender um outro público-alvo? Qual é a nova tendência de mercado? Isso precisa ser avaliado pelos fundadores, pelos empreendedores, pelos sócios do empreendimento, para ver se já é possível compartilhar, né, se é possível dar esse passo junto com os profissionais. Ouvindo você falar sobre direção da empresa, essa diretriz é comum compartilhar com os gerentes, ou sempre é direcionado somente pelos diretores? Depende, Júlio. Nem sempre é possível compartilhar, né? Por isso que, às vezes, dentro da metodologia da empresa, né, alguns empreendedores, né, alguns membros da família, trazem profissionais de fora para ajudar nessa autorreflexão e nessa autoanálise. Qual é o propósito? Qual é realmente o objetivo, a visão, a missão, os valores, né, os princípios, né, que a empresa quer seguir e qual é a estratégia que ela quer delinear, né? Então, novamente, né, não há uma resposta única, né? Não há uma receita de bolo, né? Só a família define. Até que ponto envolvemos as pessoas que são colaboradores ou que são líderes contratados pela família, pelos fundadores, né? Pelas pessoas que realmente tocam, que administram o negócio. Então, isso é uma avaliação praticamente caso a caso, para se avaliar qual é o momento mais adequado, né? Onde as pessoas estão mais preparadas para dar esse passo cada vez mais avançado, cada vez com maior profundidade, né? Essas autorreflexões, elas precisam iniciar com algum grupo, e eu sempre diria que esse grupo inicial são os empreendedores, né, os fundadores, os sócios, ou a família que está administrando o seu negócio. Depois, na sequência, gradativamente, você vai progressivamente envolvendo, né, e comunicando isso para outros profissionais da empresa. Em alguns momentos, você já pode trazer alguns para essa discussão. Depois, você vai estendendo isso conforme o grau de maturidade, né? Aí precisa ver a abordagem que vai ser feita, como isso vai ser comunicado. Isso realmente, por isso que é um dos grandes gargalos, e onde é que os empresários, né, os empreendedores mais acabam errando, né? É nessa comunicação. Quando comunicar, qual é a forma que eu vou comunicar a minha estratégia, como eu vou comprometer as pessoas, como eu vou envolver as pessoas, né? Qual é o nível de transparência que eu posso utilizar, né? E aí, quanto mais éticos, quanto mais transparentes, quanto mais definidas as regras que nós estávamos falando antes, mais esse processo vai sendo facilitado. Ou seja, as pessoas conhecem as regras do jogo, como a gente diz, né? E quanto mais a gente tem conhecimento das regras do jogo, mais fácil fica jogar. Você já sabe como que funciona o processo. Espero ter atendido, Júlio. Se tiver alguma coisa a mais para complementar aqui, eu já vi que você colocou aí um ótimo, obrigado. Mas se tiver mais alguma questão, fiquem à vontade aí, estamos aí para interagir, né? E não temos um roteiro definido. Estamos aí falando dos desafios e dos gargalos, né? Os erros mais comuns na gestão do empreendimento familiar. Eu falei até aqui de 3 erros comuns: mistura das contas pessoais e empresariais, indefinição de regras e a falta de experiência na própria gestão. A falta de inovação seria aí um outro erro, né? O quarto erro na relação aqui, que é muito comum, principalmente nos pequenos empreendimentos. Ainda se tem a ideia de que inovação é criar algo novo, que é complexo, que é difícil, que é coisa meio que para cientista, né? Que exige muito dinheiro, né?
e nós precisamos quebrar o tabu, nós precisamos abrir a mente. A inovação é criatividade, é ser criativo, é fazer qualquer processo, qualquer procedimento de um jeito novo, de um jeito mais eficiente, ter uma produtividade, melhorar a qualidade, atender lá critérios dentro do produto, do serviço que o mercado está esperando, né? Isso é inovação, é não ficar parado. Não temos mais condições de termos uma empresa que nós lançamos um produto ou serviço, como acontecia alguns anos atrás, que o produto ou serviço ficava um ano todo, 2, 3 anos, né? Agora nós precisamos ficar atento a todo momento. Nós estamos competindo com o mundo. Nós estamos, não é mais, o vizinho não é mais no outro estado, aqui no Brasil, é no planeta todo. Então, nós precisamos acompanhar as tendências, as novidades, quais são as expectativas dos clientes, o que eles estão esperando do nosso produto ou do nosso serviço. Eu sei, isso dá muito trabalho. Precisa estar muito antenado, precisa ter conhecimento, precisa participar de feiras, precisa ler muito, precisa acompanhar as notícias em todos os canais, né? Aquela leitura, aquela análise dinâmica para perceber as tendências, para identificar quais são os produtos que estão entrando, qual é o serviço, qual é a expectativa que se tem, e perceber se você está ainda atendendo essas tendências. Hoje nós temos um mercado meio que de tribos, né? Tem a tribo que quer ser tratado de um jeito, que tem uma expectativa, outra tribo de outro jeito, de outra forma, né? Então, o mercado está ficando, de um certo modo, cada vez mais segmentado e cada vez mais único do outro lado, né? Então, é tudo meio que junto e misturado, né? E a gente se localizar no meio disso, identificar o que realmente é inovador, o que realmente é a tendência, qual é a expectativa, qual é o desejo do cliente, é desafiador, mas é necessário. Talvez isso é uma das agendas que mais vai consumir tempo do gestor. Precisa ter lá uma atenção especial na área externa da empresa. Muitos empreendedores estão voltados para dentro, voltado para o produto, a qualidade, isso também é inovação. Voltado para a financeira, também precisa inovar, também precisa atender novas tecnologias, mas principalmente ficar conectado com o cliente. O que é a expectativa do seu público-alvo? Esse é o grande desafio. Está chegando aqui também, obrigado pela participação, Wagner Stui. Comecei a trabalhar na empresa dos meus pais. Como mudar para o PPCA, uma empresa que trabalha há mais de 20 anos no estilo toca-toca? Interessante a sua pergunta, Wagner. É um desafio, porque os condicionamentos, às vezes da família, né, de 20 anos, já são muito grandes, né? Os vícios já estão impregnados, né? O toca-toca é isso, nós estamos com algumas crenças limitantes. Aquelas crenças, o que é uma crença limitante? É aquela crença que está lá na empresa, né? E ninguém sabe responder por que existe aquela regra, por que existe aquele comportamento, por que as coisas são feitas daquela forma. Aí quando você pergunta para o fundador, pergunta para alguém da família, né? Por que o procedimento aqui é desse jeito? Sempre foi feito assim, estamos habituados assim, porque entendemos que funciona assim, porque iniciamos desse jeito e funcionava. E mesmo percebendo que não funciona mais desse modo, há uma resistência. Porque, por natureza, Wagner, o ser humano é resistente, ele tem dificuldade para mudar. Porque quando nós estamos acostumados num determinado caminho, parece um vício, né? A gente quer fazer sempre do mesmo jeito. A gente sempre quer utilizar o mesmo computador. A gente sempre quer, na nossa casa, usar a mesma xícara. A gente sempre quer sentar na mesma cadeira.
Vocês já perceberam isso, né? A gente sempre vai na faculdade ou vai num auditório, a gente tem a tendência de sentar aonde a gente se sente mais seguro, mais confortável, ao interagir com as pessoas, sempre as mesmas pessoas. A gente tem dificuldade de lidar com o novo, porque o novo exige concentração. Eu posso receber um não, eu posso não saber exatamente como vai ser a reação, então eu prefiro evitar. Então, nós seres humanos, por natureza, tendemos ao comodismo, tendemos à zona de conforto. Então, romper isso, Wagner, é realmente muito desafiador. Isso exige trabalhar muito aspectos de comunicação. E esse é um dos propósitos que eu tenho com esse canal aqui. A ideia aí nós temos todas as quintas-feiras aí esse bate-papo, né? Durante aí 45 minutos, 1 hora, nós já estamos se aproximando de 1 hora aqui, praticamente, né? Obrigado pela confiança de vocês. Dê o seu like aí no YouTube, aí, curta o canal aí para que a gente tenha cada vez mais alcance. Compartilhe esse vídeo depois com outras pessoas, assista novamente, sem problema nenhum. Estamos aqui pedindo para que você compartilhe o máximo dessa informação, para que a gente consiga ver quais são também as expectativas, apesar da minha grande experiência enquanto consultor já há 28 anos, e a maioria, 90% das empresas são familiares, né? A gente já tem uma experiência muito grande de quais são os gargalos, quais são as dificuldades nesse tipo de empresa. Mas a gente quer fazer desse canal aqui um canal para desenvolver um método direcionado, sob medida, flexível, para desenvolver uma gestão inteligente, sustentável e que realmente você consiga fazer essas viradas. E aí, Wagner, eu sempre comento muito, né, o conceito chave, né? Chave quer dizer, as letras, né? Conhecimento, habilidade e atitude com visão estratégica. Isso vai permeando o nosso bate-papo aqui, né? Então, você tem a chave, sim, Wagner, apesar dos contratempos, apesar das resistências, de abrir algumas portas, é um processo de melhoria contínua. É um processo de insistência e persistência, como o Jean escreveu aí, né? Mudanças geram resistências e desconforto. É isso mesmo, né? Então, a gente precisa enfrentar isso. E esse, talvez, é um dos grandes desafios. É isso que eu quero trazer com esse PPCA, que é essa primeira letra, pensar, perceber qual é o propósito, para entrar mais a fundo nesse aspecto do dia a dia, no que nós ainda estamos condicionados. Por que nós estamos fazendo as coisas desse jeito? Por que as coisas são dessa forma? Aí eu queria, inclusive, deixar uma recomendação para vocês, né? Eu até tenho separado aqui esse livro aqui, ó, né? Encontre Seu Porquê, né? É do Simon Sinek. Um livro muito interessante, muito legal, para a gente se questionar por que a gente está fazendo as coisas daquela forma, daquele jeito. Isso gera desconforto, sim. Se pergunta para as pessoas, mas por que você está fazendo isso dessa forma? Ela se sente no início desconfortável, porque ela, a princípio, está entendendo que está sendo feita uma cobrança. Mas, na verdade, a gente precisa descomplicar isso, desdramatizar isso. O porquê é um processo de pesquisa, de aprofundamento, de realmente fazer a melhoria contínua. Não existe melhoria contínua se nós não questionamos por que as coisas estão sendo feitas daquela forma. Eu preciso melhorar. Hoje é melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje. Cada dia subindo um degrau. Só que para eu subir um degrau e ter esse avanço, essa melhoria contínua, eu preciso questionar o que eu estou fazendo. Porque se eu sempre fizer as coisas do mesmo jeito, eu vou ter os mesmos resultados. Eu não vou inovar, eu vou ficar estagnado. Eu posso estar até muito bem, a empresa pode estar dando lucro, dando resultado, mas eu vou ficar estagnado. E aí, continuar a provocar aí um pouco a questão do Wagner, né? Se eu continuo igual, estagnado, e alguém na concorrência está fazendo melhor, está
trazendo novos métodos, está trazendo uma nova forma de fazer, uma maneira mais eficiente de gestão, mais sustentável, ela vai se adiantar, ela vai avançar, ela vai se distanciar. Se você anda, eu sempre costumo trazer assim um exemplo bem simples e prático para entendermos realmente que é uma coisa simples, mas ela é complexa porque envolve o comportamento humano. Se você está andando a 60 por hora e alguém anda a 80 por hora, você vai ficar para trás. Se você, em um determinado momento, perceber que a pessoa já está lá na frente, o teu concorrente está lá na frente, e você, agora preciso mudar, e você continua andando a 60 por hora, e vai para 65 por hora, 70 por hora, e o teu concorrente também acelera, vai para 80, 85, você nunca mais alcança ele. Ele vai continuar inovando, vai continuar mudando, vai continuar alterando seus processos, e vai continuar mais conectado com o mercado dele. E isso faz com que a gente, às vezes, olhe como é que aquela empresa está bem sucedida e outra empresa do mesmo segmento, que também tem pessoas até competentes à frente do negócio, e é mal sucedida. Perdeu a conexão com o mercado. Perdeu a conexão inovadora. Por isso que a coisa é tão séria em termos de gestão inteligente, ficar conectado com o mercado e trazer esses elementos de inovação. É isso que nós queremos trazer nesse projeto. E, por último, né, não ter um plano de sucessão. Né? Isso é um dos erros muito sérios. Né? Aí a família vai envelhecendo, né? Tá lá o pai e a mãe, às vezes os filhos já chegando, né? Mas as regras não foram claras, não tem procedimentos, não tem princípios, não tem uma boa comunicação, e a empresa continua no toca-toca, continua improvisando. E aí não tem uma questão mais estruturada, organizada de como vai chegar alguém, em que área que entra, como vai ser resolvida a questão se faltar alguém. Às vezes é necessário desligar uma pessoa estratégica da empresa, a pessoa fica doente, às vezes a pessoa sai de cena mesmo, né? Acaba passando por um acidente, por alguma coisa assim, como é que fica? Né? Então, muitos negócios já tiveram aí problemas seríssimos de continuidade por não ter clareza de quais são os papéis da família, quem é quem e como que vai continuar depois se faltar alguém da família. Antes de nós irmos para os nossos encerramentos aqui, eu quero trazer também uns princípios norteadores dessas nossas lives aqui. Hoje é o nosso dia especial, é a nossa primeira live da gestão inteligente e sustentável, chamado Projeto GIS. Curtam aí o canal, continuem com a gente, compartilhem essas ideias, porque os nossos princípios norteadores são: não acreditem no que eu estou falando. Eu quero que vocês passem pela experiência pessoal. Experimentem o que eu estou aí sugerindo e compartilhando com vocês. Passem pelo princípio do propósito com técnica. Façam autopesquisa. Realmente confrontem conhecimentos. Só assim nós avançamos. O princípio do autoequilíbrio dinâmico. Nada é permanente. Nós precisamos ser inteligentes e ter agilidade mental para aceitar novas ideias. O princípio que eu já falei muito na live de hoje, pensar, planejar, comunicar e agir, o PPCA, né? Que é para gerar autonomia no seu empreendimento. E o princípio da evolução inteligente, que é a questão da sustentabilidade, né? Da continuidade, da perenidade do seu empreendimento. O Jean Spitzer está comentando: não tem como ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Perfeito, é o que eu havia comentado. Perfeito, Jean. Só que muitas vezes nós não estamos abertos, né? Nós não queremos enfrentar realmente as coisas. Né? Então, o auto-enfrentamento, né? Realmente estar disposto a mexer na sua ferida, o seu ponto fraco, é que faz toda a diferença. É que traz você para um abertismo, né? De perceber que estava certo até ali, talvez até a metodologia era válida, a técnica era válida, mas nada é permanente, tudo muda, e nós precisamos estar abertos para receber as novas ideias, receber os feedbacks,
receber, inclusive, as críticas e trabalhar de forma inteligente com isso. O Júlio Mendes comenta, este exemplo que você está falando de uma empresa que inova e sempre está à frente, pensando assim, o certo é sempre investir no seu próprio negócio e não procurar outras oportunidades de investir, correto? Sim, em primeiro plano, sempre é necessário investir no seu próprio negócio. Qual é o seu, volta à questão, qual é o seu propósito? Como que você vai complementar soluções no entorno do seu negócio? Que muitas vezes o seu negócio tem algumas limitações, ou de produto, ou de serviço, e dependendo do ritmo, a escalabilidade que você quer fazer no seu negócio, é necessário entrar em segmentos complementares. Mas, realmente, Júlio, concordo com você, todos os cuidados em entrar em negócios diferentes. Alguns investidores daí acabam inovando nesse sentido demais. Dão uma guinada ao seu negócio. Aí estão vendendo laranja, daqui a pouco estão vendendo móveis. Aí estão vendendo móveis, daqui a pouco estão vendendo tecido, né? Estão misturando tudo porque viram uma oportunidade, viram uma possibilidade de investimento, tem às vezes um fluxo de caixa folgado, só que isso é muito perigoso. Precisa ser analisado. Não estou dizendo que não possa ser feito. Existem negócios que têm segmentos diferentes, né, que não são complementares e são empreendedores bem-sucedidos. Mas toda a cautela do mundo. Precisa ter uma estrutura muito boa, uma equipe muito madura, né, muito responsável, que tenha gestores com expertise nesses negócios diferentes que a empresa está entrando. É necessário realmente uma análise estratégica com todos os cuidados para não se perder no processo. Aí vem a questão do alinhamento, Júlio. Isso é o fundamental, né? Parece um detalhe até meio bobinho que eu estou comentando, né? Mas o alinhamento da empresa, do propósito, do objetivo que você realmente tem, é de fundamental importância para a sua equipe saber que você está convergente, que você está focado, que os esforços, todos os esforços estão numa direção. Aí você consegue ganhar escala, energia, você mantém uma equipe mais forte para realmente caminhar e fazer as mudanças necessárias. O Wagner está comentando, podemos manter o propósito dos nossos pais quando iniciaram a empresa, mas os processos podem e devem ser inovadores? Sim, esse é um dos principais objetivos de contribuição com as nossas lives neste canal. Empresa familiar e profissional é possível? Sim, é possível. Você pode manter a ideia, né, o propósito dos seus pais, da família, e trazer um movimento de profissionalização, trazer uma inovação gradativa, trazendo complementos para qualificar o seu negócio e começar a atender novas tendências, atualizar, incorporar tecnologias, trazer novas técnicas, justamente para dar uma vida longa para o seu empreendimento. Porque se isso não acontecer, à medida que a empresa, no bom sentido, vai envelhecendo, né, vai tendo mais tempo de vida, né, e se ela não se reinventar, ela pode acabar ficando restrito a um nicho de mercado cada vez menor. Ficar cada vez numa fatia de mercado menor. E enquanto os outros estão acelerando as inovações, estão abrindo novos nichos, estão complementando os seus produtos e serviços, você pode ficar numa visão mais estreita, né? Mais de uma visão de 5, 10 anos de anos atrás, né? Que acaba não correspondendo mais com as tendências, com as mudanças que estão aí se vislumbrando para os próximos anos. Então, esse alinhamento, essa calibração de inovação com tradição é possível. É possível ter respeito entre os membros familiares
sabendo que existem critérios, existem regras, existem procedimentos para qualificar a tomada de decisões. Na verdade, os indicadores, os princípios, as regras ajudam a família a tomar decisões, porque que nem eu sempre falo, né? As regras de procedimentos de segurança da empresa, as regras da qualidade de uma ISO 9000, elas estão acima dos membros da família, estão acima da própria diretoria, né? O sistema é que ajuda a gente a caminhar. Quando nós temos um sistema definido com regras, a gente olha para o sistema para tomar decisões e não apenas para a opinião de um membro da família. É muito diferente. A decisão era tomada com base em fatos e dados e com base em critérios previamente combinados. Isso é um grande diferencial para a qualificação da empresa familiar. Muito bem, já temos aí 1h03 de live, né? Gostei muito dos questionamentos, das interações. Agradeço a todas as pessoas aí que estão participando, né? Como eu comentei antes, né? O nosso propósito nesse canal é trazer e compartilhar informações na área da gestão inteligente e sustentável, nesse primeiro momento, especialmente para empreendimentos familiares de qualquer tamanho, desde um MEI que está envolvendo a sua família, né, um microempreendedor individual, a família que toca o seu negócio, a família junto com outros profissionais, uma pequena ou média empresa que precisa qualificar a sua gestão. Eu não quero me estender mais, né? A gente tem o propósito de ficar 1 hora online, até para quem vai assistir depois, para não ficar cansativo. Nós teremos novas oportunidades. Eu quero agradecer muito a presença, né, aí de vocês, né, a confiança, e pedir, se vocês puderem, compartilhar esse canal, essa ideia, né, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E como reflexão final, né, além da leitura do livro, né, Encontre o Seu Porquê, eu quero passar para vocês um questionamento, uma reflexão, para que vocês aí apliquem nas suas vidas e nos seus empreendimentos. Qual é o seu propósito enquanto empreendedor familiar? Você já parou para pensar com maior profundidade nisso? Talvez numa outra live a gente precisa entrar mais a fundo, né? Tem livros inteiros, né? E hoje se fala muito em liderança, em propósito, né? Em legado, né? Para a gente realmente entender realmente qual é a essência do empreendedor, o que ele realmente busca, qual é realmente o seu propósito, e aí sim nós desenvolvermos empreendimentos de sucesso e com longevidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos, bom descanso e até a próxima.